prazer enorme para mim participar desse último webinar de 2023, do Consórcio RedCap Brasil. Como já tem acontecido nos anos anteriores, o Consórcio RedCap Brasil encerra sua programação de webinars com o tema das novas funcionalidades, né, o que nós temos de novo e o que vem por aí, seguindo um formato semelhante àquilo que é feito pelo Rob Taylor, né, que é o desenvolvedor responsável pelo RedCap, no RedCapCon Internacional. De tal forma que a finalidade deste nosso último encontro de 2023 é trazer um panorama geral das funcionalidades que já foram incorporadas e aquelas que nós teremos já para o ano que vem, né? Todas as funcionalidades, a gente sabe que são resultantes de um grande esforço da equipe da Vanderbilt University, que busca incorporar ao RedCap o que existe de mais sofisticado na área do gerenciamento de dados. Certamente, nós não esperamos que as nossas palestrantes de hoje façam um detalhamento muito minucioso de cada uma das funcionalidades, mas certamente nós esperamos que nas apresentações de hoje a gente tenha uma descrição geral das novidades que existem para que a gente possa vislumbrar o cenário em que elas possam ser aplicadas já a partir do ano que vem. E a qualquer momento, vocês podem utilizar o chat para dúvidas, para comentários, e após as apresentações nós vamos ter tempo para algumas perguntas. Nesse webinar, eu, Roberto Costa e a Márcia Nagumo, também aqui do Consórcio RedCap Brasil, vamos coordenar a sessão, e você já sabe que nós teremos como palestrante duas pessoas muito conhecidas de todos vocês, que são a professora Kátia Regina da Silva, que é cientista de dados, doutora em Ciências da Saúde, com pós-doutorado, ainda já em Ciências da Saúde e também em dados, e é presidente do Consórcio RedCap Brasil, né? E teremos também a Jéssica Crivellari, que é formada em Tecnologia da Informação, com pós-graduação em Gestão de Negócios. Está conosco aqui no Consórcio RedCap Brasil desde 2018. Feitas essas apresentações iniciais, vou dizer para vocês que, ao final das apresentações, então, nós teremos uma discussão. Eu vou pedir para a Márcia me ajudar aqui na organização das perguntas do chat, também das perguntas que vão ser feitas diretamente. Se nós podemos começar, né? Eu vou chamar, então, a professora Kátia Regina da Silva para já fazer a sua primeira apresentação. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Que alegria estar com vocês nesta tarde. Muito obrigada, professor Roberto e Márcia, por estarem moderando esta sessão, pela introdução que já foi feita. Olha que alegria ver pessoas de vários estados aqui representados, então continuem aí colocando no chat de onde vocês são, qual é a instituição. Então, para dar continuidade aí, para dar início, né, à apresentação, vamos colocar aí o primeiro slide. A ideia é começar lembrando, né, trazendo realmente uma retrospectiva do que foi esse ano de 2023. Algumas das novidades ou funcionalidades que vocês vão ver aqui, elas foram até mencionadas no nosso webinar de um ano atrás, de final de 2022, né? Mas nós vamos começar com essa retrospectiva. Ao longo dela, vocês vão ver o que foi incorporado de novo, até mesmo nestas funcionalidades que foram anunciadas no final do ano passado, e vamos terminar com aquilo que vem de novo, né? Então, depois vocês coloquem aí no chat se vocês têm ideia do que vai ser, assim, a grande novidade de 2024, tá bom? Então, trazendo aí uma breve retrospectiva, nós tivemos, né, mudanças importantes na parte de repositório de arquivos, a possibilidade de incorporar imagens e arquivos nos campos do RedCap,
serviço de mensageria novo, importação de grandes bancos de dados, muitas mudanças em relação a action tags e novas funções, e também algumas alterações em relação ao consentimento eletrônico. Vamos começar a ver cada uma delas? Em relação ao File Repository, ou repositório de arquivos, vamos assim dizer em português, ele foi totalmente reformatado para que ele, de fato, passasse a funcionar, né, como uma Dropbox do Redcap. Então, nós podemos ver no próximo slide que hoje é possível nós realizarmos, né, o upload de arquivos, carregamento mesmo de arquivos, organizá-los em pastas, organizar e limitar o acesso por segundo DAG, segundo perfil de usuário, e também podemos compartilhar esses arquivos de maneira segura, seja pelo envio desses arquivos por meio de um link público do Redcap, que vocês já estão bem familiarizados, né? Ou pelo método do Sendit, que é um método criptografado. Então, realmente foi uma ótima reestruturação, era uma das funcionalidades do Redcap que estava carecendo, e a sugestão é realmente usem para colocar os documentos aí do projeto de pesquisa de vocês, porque é um método bastante seguro e hoje tem toda essa capacidade de organização. Uma novidade também bem interessante que nós tivemos aí no comecinho deste ano, de 2013, foi a capacidade de agora incorporarmos imagens em campos do tipo descriptive text, né, que são campos de texto, e-mails, alertas. Então vocês conseguem colocar imagens, a assinatura de e-mail, o que desejarem. O exemplo disto foi essa configuração que fizemos do webinar, né, no alerta que vocês receberam. Antes, nós tínhamos que subir uma imagem no servidor e fazer a vinculação no nosso formulário. Com esta nova funcionalidade, basta um clique e você já carrega a imagem diretamente no campo. No próximo slide, vocês vão ver que isto também é fato agora para arquivos. Nós podemos colocar arquivos diretamente num campo do Redcap. No exemplo que eu coloquei aí na tela, seria a capacidade de quem vai receber este e-mail ou esta survey fazer o download do programa de um curso. Somente ter cuidado, logicamente, de não colocar nenhuma informação pessoal, informação sensível nesses arquivos. Uma grande novidade que veio para o Redcap é o Module. O Module é um serviço de SMS, muito semelhante ao Twilio, mas a diferença reside no fato de que esse serviço ele já foi diretamente criado por pessoas que trabalham com pesquisa, né? O Twilio é uma aplicação que atende a mensageria em vários segmentos econômicos, vamos assim dizer. Ele não foi projetado para pesquisa e muito menos para a área da saúde. Agora, o Mozio, ele já surgiu com esta premissa de ser um serviço de mensageria específico para pesquisadores. Então, ele tem um sistema bidirecional de receber e enviar, trabalha com alertas, possibilidade de envio de surveys, incentivos, tudo para tentar melhorar o engajamento do teu participante de pesquisa. Aqui são duas telas, né, da página mesmo do Moodle, depois vocês podem entrar e acessar para conhecer um pouquinho melhor. Então, notem que na primeira tela eu coloquei para vocês que realmente, né, é uma plataforma que ela já foi criada para fazer parte aí do ecossistema da pesquisa, do engajamento dos participantes, e que tem também informações específicas no que se refere à configuração para o Redcap. Então, depois, tendo interesse, né, acessem essas páginas aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, que de fato a gente não tem tempo aqui para detalhar. Ponto positivo é isso, ele já é pensando na pesquisa, né? Pode no próximo, a configuração vai ser muito semelhante do Twilio, ele já vai estar disponível, né, diretamente ali na interface do usuário, diferente do Twilio, que ele tem que ser habilitado por um administrador, por um Redcap, por um administrador do Redcap, né? Mas a configuração é muito semelhante, você precisa
do token da API, né, da chave da sua API para poder fazer a conexão, mas tem um ponto que, né, tem que ser revelado. O preço é um pouco mais alto, né? Enquanto você paga centavos de dólares por mensagem no Twilio, o Mozio hoje tem um custo um pouquinho mais alto, porque é um custo fixo, depois fiquem à vontade para olhar lá na página os valores, mas que numa larga escala ele acaba sendo muito vantajoso. E uma vantagem também muito interessante do Mozio é o fato de que eu posso usar o mesmo telefone para vários projetos, o que com o Twilio não é possível. O Twilio você precisa ter um número de telefone por projeto e, logicamente, você tem um custo por número de telefone. Então, investiguem um pouquinho, analisem para o cenário de vocês. Nós temos experiência com o Twilio, ainda não tenho com o Mozio, mas fiquei bem interessada em testar e ver aí qual que vai ser a vantagem para o cenário dos projetos que nós atuamos. Uma novidade que nós tínhamos anunciado no final do ano passado, há exatamente um ano, é a capacidade do Redcap fazer a importação de dados assíncrona, que seria uma importação para grandes volumes de dados. Isso foi anunciado, foi trabalhado ao longo do ano, foi recentemente liberado para a versão Standard. Então, muito do que a gente vai falar aqui é focado na versão LTS do Redcap, não na Standard. A Standard é aquela versão que está sempre um pouquinho mais à frente, porque ela já incorpora as alterações em tempo real. Mas nós do consórcio Redcap Brasil, nós sempre optamos por usar a versão LTS, porque ela é mais estável, ela já passou por algumas validações. Então, para nós do consórcio Redcap Brasil, que estamos hoje na versão 13.7.14, que é a última, nós ainda não temos acesso, né, a essa importação de dados assíncrona, que é a capacidade, então, de eu subir arquivos, sair para tomar um café e quando eu voltar a importação está feita, né? Então, quem trabalha com importação de dados sabe que ela é um pouco trabalhosa, né? Porque eu tenho que subir os dados, verificar a página de validação, rolar tudo, dar o meu ok. Então, era um processo moroso, principalmente para quem lida com volumes maiores. Com essa nova funcionalidade, tem essa capacidade de você subir o arquivo e até ir embora, desligar o seu computador e na próxima tela, que é uma tela do Rob Taylor, vocês vão ver, né, porque nós ainda não temos, então, cedida aí da apresentação nós conseguimos acessar a página do Background Imports, né, importação que está sendo feita, e ver de cada arquivo quantos registros, né, subiram, qual foi o tempo que demorou, se tinha algum erro. Então, vocês conseguem realmente monitorar tudo que foi feito para essa importação com esses arquivos que vocês subiram, deixaram ele trabalhando mesmo e foram cuidar de outras atividades. Então, estou com grande expectativa em relação a essa função. Para o nosso dia a dia vai ajudar bastante, porque sempre trabalhamos com importação de dados e cada vez um volume maior. Outra novidade que nós já tínhamos anunciado e que realmente foi o marco de 2023 foi a incorporação do MyCap como ferramenta nativa do Redcap. E por que eu estou trazendo ele de volta aqui? Porque ele passou por uma reformatação ao longo deste ano. Então, só para recapitular, o que é o MyCap? Ele é o aplicativo para o participante da pesquisa. Antes, ele era um módulo externo. E aí, o ano passado, nós passamos, né, a ter a capacidade de utilizar ele como uma funcionalidade. Ano passado, não, este ano, né, a partir de janeiro de 2013, a utilizar o MyCap como uma funcionalidade nativa dentro do software Redcap. Então, entender que é o aplicativo para o participante, por meio do qual o participante responde questionários, recebe alertas, informações da pesquisa, e conforme ele responde esses questionários no aplicativo, é feito o sincronismo dos dados no teu projeto Redcap. Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente interessante, tem uma série de tarefas ativas também para o participante realizar. Mas a novidade, né, vamos ver aí, que aconteceu com o MyCap, é que agora nós temos o MyCap reformatado, então esse MyCap de cor diferente, né? Então, nesse exato momento, nós temos dois MyCap, o MyCap Classic, que é o MyClassic, e o MyCap, né? No MyCap Classic é aquela versão ainda anterior,
e que tem algumas limitações, principalmente em relação a tarefas práticas na versão Android. O que eles fizeram na versão nova? Primeiro que mudaram a tecnologia da plataforma de desenvolvimento, que passou a ser a Flutter. Então, a Flutter é uma tecnologia avançada para desenvolvimento de aplicativos, é a que a Google usa, né? E tem todo um trabalho muito grande de desenvolvedores por trás, fornece uma capacidade de layout, de interface para o usuário muito mais rica e agradável. Então, foi tomada essa decisão, né? Quem já usava o MyCap está fazendo hoje a transição para essa versão nova, que passou a estar disponível em setembro deste ano, tá? Então, vamos para o próximo slide para vocês verem as vantagens. Então, a partir de setembro já está disponível nas lojas aí, Play, Google Play e Apple Store. Uma das principais vantagens é que esse MyCap agora, né, o novo formato, ele é compatível com projetos longitudinais, o que não acontecia no anterior. Nós temos uma paridade das atividades ativas, tanto para Android quanto iOS. O que significa? Tudo que eu tenho de atividades ativas, teste de caminhada, verificar frequência, sensor, que eu tinha para o iOS, nem sempre eu tinha para o Android. Agora eu tenho exatamente as mesmas tarefas, então tanto faz qual é o tipo de sistema operacional do dispositivo do nosso participante. Nós temos também a capacidade agora de incorporar links, tanto externos quanto do REDCap, em qualquer campo de dados, né, do nosso formulário que vai estar disponível para o participante. Tem um painel para o nosso usuário, para o nosso participante muito rico, que traz uma série de informações, ele permite que ele compare os resultados dele, que ele veja as tarefas que ele já concluiu, aquilo que está pendente, ele consegue capturar imagens, vídeos, tanto tirando naquele momento, fazendo aquele vídeo ou aquela imagem naquele momento, quanto buscando na própria galeria do dispositivo dele. Conseguimos também colocar vários usuários no mesmo dispositivo, então pode ser usado para mais do que uma pessoa, uma única configuração. Se o participante precisar, por algum motivo, trocar de dispositivo, ele reinstala e ele traz na memória do aplicativo tudo aquilo que já foi realizado. Então, não existe nenhuma perda das tarefas que já foram realizadas, concluídas, o que está pendente. O próprio participante consegue customizar o perfil de acordo com aquilo que lhe agrada e temos também notificações bem detalhadas de cada tarefa. Vamos ver aí algumas telinhas, né, que foram cedidas também pela comunidade. Então, na primeira tela, vejam que eu consigo colocar, né, o perfil da mãe, do pai e o do próprio indivíduo. Conseguimos editar o perfil com a foto que agrada. Na telinha aí do meio, nós conseguimos acompanhar as atividades programadas para aquele dia, aquelas que estão vencidas, vamos assim dizer, e aquelas que estão para ser realizadas, que estão programadas. Consegue-se também tirar uma foto, fazer o upload de uma foto ou de vídeo, tá? Então, realmente ficou bem mais funcional, né? Muito mais fácil, né, para trazer uma experiência melhor aí para o participante da pesquisa. Agora é com a Jéssica, depois eu volto para falar com vocês mais um pouquinho. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho do conhecimento sobre o software REDCap. Bom, toma a liberdade de, antes de mostrar as novas funcionalidades sobre o tema, só fazer uma breve explicação para nivelamento de conhecimento. Então, tivemos algumas novidades esse ano com relação às Action Tags. Então, só lembrando, as Action Tags são palavras-chave ou etiquetas, sempre que começam com o símbolo do arroba, que nos permitem modificar o comportamento das variáveis que nós criamos nos formulários. Então, nós temos ali alguns tipos de Action Tags, de autocompletar, limitar caracteres, referente ao mobile app, algumas de customização, para ocultar ou bloquear variáveis e também relacionadas ao MyCap. Para esse ano, nós tivemos uma atualização de Action Tag relacionada à customização e tivemos duas específicas do MyCap. Mas essas do MyCap nós vamos deixar para apresentar em um outro momento para vocês. Nós tínhamos já uma Action Tag chamada Inline, porém agora nós temos a Inline Preview. O que ela faz?
Quando nós temos uma variável que ela é do tipo file upload, quando eu faço o upload de um arquivo, agora do lado direito aparece o símbolo de uma lupa. Quando nós clicamos no símbolo da lupa, percebam que nós temos uma pré-visualização do arquivo. E aqui eu tenho um arquivo textual, porém nós também podemos utilizar com relação a imagens, tá? Então, aqui eu tenho o upload de uma imagem e nós também conseguimos visualizar. Do ladinho, nós podemos perceber que nós temos a opção de fechar a pré-visualização e também maximizar a tela com a pré-visualização. Essas duas opções, por exemplo, elas não existiam na Action Tag anterior. Então, desta forma, a visualização prévia ficou bem melhor. Também temos algumas funcionalidades, algumas novidades com relação às funções especiais. Mas o que são essas funções especiais? São funções que nos permitem manipular texto e número. Quando nós falamos de número, nós pensamos automaticamente em campos calculados, por exemplo. Mas não. Tanto número quanto texto, a gente consegue aplicar em ramificações lógicas, filtro de relatório, regras de qualidade, envio de survey, alertas e notificações. E quando nós falamos de funções textuais, aí vale lembrar que são para aplicação em variáveis, nós precisamos trabalhar com uma variável textual através de action tags que nos permitem trabalhar em conjunto. Informações importantes e super relevantes, a gente consegue trabalhar considerando a questão do valor nulo, do valor em branco, e também algumas questões de quebra de linha. Então, a gente consegue manipular quebras de linhas, por exemplo. Então, vou passar primeiro por algumas funções que são textuais e, na sequência, a gente visualiza algumas funções que são numéricas. Então, a primeira função é a Replace Text, que nos permite fazer a substituição de valores dentro de uma única variável. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. Eu tenho uma variável do tipo bloquinho de notas e eu tenho em sequência todas as medicações em uso do paciente. E eu gostaria de converter isso para um formato linear. E eu quero utilizar um padrão com ponto e vírgula entre uma medicação e outra. Então, eu posso usar a Replace Text através da Calc Text, por exemplo, que é uma action tag, para eu conseguir fazer essa substituição. Então, percebam que eu tenho 3 medicações em linha e, na sequência, eu tenho separadas por ponto e vírgula. Também temos a função de concatenar, que também já existia antes, mas agora eles trouxeram um comportamento um pouquinho diferente. A função de concatenar anterior, a que já existe, permite que a gente faça concatene várias variáveis, vários valores, porém eu precisava colocar o nome da variável, qual seria a informação que eu colocaria, um separador, enfim, a informação, vírgula, outra variável e assim por diante. Na concat.ws, nós definimos um separador único para todos os valores. Então, eu coloco uma única vez qual será o meu separador, que aqui no caso eu utilizei no exemplo o ponto e vírgula, e na sequência eu coloco todos os nomes de variáveis que eu gostaria de concatenar. Então, é uma outra apresentação, por exemplo, para medicamentos. Então, agora eu entro nas funções especiais que são numéricas. Então, eu vou começar pela função MUD, que em algumas situações pode ser que vocês precisem calcular algum score ou algum valor que seja relevante ter o valor do resto de uma divisão. Então, com a função MUD, nós conseguimos obter. Então, 7 dividido por 3, eu tenho o resultado 2, porém o meu resto é 1. Então, a MUD retorna esse 1 para a gente. E uma função que eu gostei bastante, que facilitou muito, é com relação à equação o exponencial. Então, antes, a gente precisava trabalhar com o valor ali na equação para conseguirmos o resultado de alguns scores de risco, por exemplo. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo do Euroscore. Ele utiliza a função exponencial, então agora nós conseguimos já trabalhar com essa função no cálculo. Temos aqui uma função
que muita gente pedia para a gente, perguntava se tinha como fazer isso, agora tem. A partir de uma variável do tipo data, nós conseguimos, com a função day, obter o dia desta data, com a função month, eu consigo obter o mês, e com a função year, eu consigo obter o ano desta data. Então, nós conseguimos trabalhar em separado com essas informações. Então, aqui eu tenho o exemplo utilizando o day, utilizando o month e utilizando o year. E, seguindo a mesma linha, agora também é possível realizar o piping, quebrando a informação da data. Então, eu consigo fazer o piping somente do dia, somente do mês e somente do ano. Então, aqui nós temos, para fazer o piping do dia, basicamente, escrever o nome da variável, dois pontos day. O mês, o nome da variável, dois pontos month, e o ano, data da variável, dois pontos, e o year. Então, agora eu passo novamente a palavra para a Kátia. Estava tentando fazer aqui uma brincadeira com eles para ver se alguém chegava perto, né, do que vai ser a novidade aí para 2024. E estava até falando que, embora eles tenham acertado, né? Acertado não, chegado próximo, mas ainda tá frio, né? Lembra da brincadeira do tá frio, tá quente? Ainda não chegaram nela, não. Então, a grande novidade, preparem-se aí. Vamos lá para o próximo slide? É com grande alegria que nós temos aí para anunciar para vocês a integração de inteligência artificial no REDCap. E aí, quem gostou dessa novidade? Conta aí pra gente. É uma grande revolução mesmo, né? Integração de inteligência artificial. E o que que nós vamos poder fazer? Vamos ver aí no próximo slide, com essa integração de uma camada de inteligência artificial. Nós vamos poder usar como se fosse, né, inteligência artificial generativa, e com isso termos apoio para escrever nossas sintaxes. Acharam difícil aí a sintaxe que a Jéssica mostrou? Imagine que vocês podem ter agora um apoio, né, no software REDCap para escrever sintaxes, lógicas, para sintetizar textos em categorias, como nós fazemos, né, pelo método de processamento de linguagem natural. Podemos também pedir, né, ao REDCap para nos ajudar com sugestões para redigir convites de survey, personalizar a comunicação com os participantes e muito mais. E aí, o que que vocês acharam? Gostaria de ver o rostinho de vocês, né, com essa novidade. Agora, outras novidades, não tão menos importantes, mas também importantes, uma delas é a disponibilização aí da plataforma da comunidade, que é uma plataforma que nós temos como uma wiki. Nesse momento vai ser possível, né, a partir já da versão 13.3, todo mundo já consegue instalar a plataforma no seu próprio ambiente e desenvolver a sua wiki interna. E com isso vocês vão ter, então, uma página, né, semelhante a que nós temos da comunidade, na qual vocês vão poder trabalhar com os usuários em relação à postagem de dúvidas, acompanhar tópicos de interesses, eles vão poder, inclusive, acompanhar usuários, receber notificações do que aquele usuário postou, da resposta que foi dada. Então, realmente é uma plataforma que vai ajudar bastante essa parte de suporte, de tirar dúvidas dos usuários. Então, já está disponível para quem está na versão 13.3, já consegue instalar. E a novidade é que a partir da versão 14, você não vai precisar criar contas para que as pessoas acessem essa plataforma. Hoje nós temos, né, a plataforma ali numa versão teste, mas é necessário que eu crie a conta dos usuários e os vincule a esta plataforma. A partir da versão 14, a vinculação vai ser automática. Quem tiver conta naquele seu ambiente do REDCap, automaticamente já vai ter uma conta para a plataforma, que aí você pode customizar do seu gosto, colocando os textos em português, os títulos e tudo mais, né? Então, também uma novidade muito impactante. A penúltima novidade é a capacidade agora de, por meio de API, integrar o REDCap com a funcionalidades de gift cards, né, que é para compensação dos participantes da pesquisa. No Brasil, isso é pouco utilizado, né, porque nós temos restrições que são impostas pelo nosso próprio Comitê de Ética em Pesquisa, mas pensando num âmbito mundial, isso foi muito impactante lá quando anunciado,
porque os estudos lá fora, normalmente o participante tem uma recompensa por ter participado, e a API já está pronta aí para o Tango Card, e que tem uma infinidade aí de benefícios que depois o participante da pesquisa pode resgatar. A configuração, no próximo slide, ela vai ser semelhante à de um módulo externo, e você vai conseguir acompanhar, né, em tempo real quem já recebeu, como que tá, o que que ele escolheu, então vai ser possível fazer também essa rastreabilidade, não o que ele escolheu de gift, né, mas se ele já ativou o cartão e tudo mais, tá bom? E agora a última novidade será a capacidade de nós termos no consentimento eletrônico, no e-consent framework, podermos colocar múltiplas assinaturas. Isso é necessário? Sim. Às vezes você tem um projeto no qual o consentimento tem que ser dado pelo participante, pelo responsável legal dele, por mais alguma outra pessoa. Então, existem cenários em que não basta somente uma assinatura. Com este framework novo, vai ser possível enviar o consentimento para várias pessoas. Vamos fazer analogia com aquele DocSign, e conforme as pessoas assinam, você tem um documento final, depois com todas as assinaturas organizadas, seguindo o mesmo sistema que nós já conhecemos aí, do consentimento eletrônico no REDCap, né, que tem etapa de validação e depois de armazenamento em formato PDF na própria plataforma. Bem, era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês. Talvez vocês estejam, nossa, não tem tanta coisa, tem muita coisa, só para pensar no quanto foi, né, trabalhoso eles trazerem essas mudanças, são mudanças bem significativas, né, uma reformatação completa do MyCap, muita parte de novas funções que a Jéssica mostrou, funções que por muito tempo eram desejadas e requeridas, a parte da inteligência artificial, né? Então agora vamos passar aí para a parte de perguntas, estamos à disposição para bater um papo mesmo com vocês e fazer desse momento aí um momento de aprendizado, de troca de experiência para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Jéssica. Apresentações muito bonitas, muito claras e entusiasmantes, né? Porque são novidades que realmente vão mudar aí o panorama da nossa pesquisa. Eu quero chamar a Márcia. Márcia, quero ouvir sua voz. Parabéns, Kátia, Jéssica, pela apresentação. Eu adoro esse último webinar porque traz muita novidade mesmo, coisas que a gente queria, a gente fala, era isso que a gente precisava, alguém nos ouviu e foi atendido, e outras que, de fato, a gente não esperava tanto ou não fazia ideia, né? Eu até eu fico curiosa de imaginar quando eles anunciaram esse da inteligência artificial para todo mundo, como que foi a reação com todo mundo lá, né? Vendo assim, eu fico imaginando como que o pessoal deve ter ficado muito, muito feliz, né? Acho que tinha uma pergunta que a Kátia já respondeu aqui no chat. Eu queria começar com se teve alguma coisa que vocês achavam que iria engajar mais agora nesse ano, que vocês estavam esperando que seria uma novidade que viria, e que de repente que estava no plano, que vocês imaginariam que não chegou a ser anunciado ou não foi trabalhado. E qual foi dessas que vocês apresentaram, qual a que vocês mais gostaram? Então, vamos lá. Acho que algo que estava me incomodando muito era a questão da importação de dados assíncrona, que tinha sido anunciada e que demorou um pouco, né? Então, até foi discutido no Congresso, eu e a Jéssica estivemos no Congresso este ano, que eles anunciaram realmente como uma novidade que viria, mas que teve muito trabalho por trás, né? Então, por isso que ela teve uma demora, e no caso nós, que usamos versão LTS, ela ainda nem chegou, né? Capaz ela chegar talvez em janeiro, não sei, ou agora no finalzinho de dezembro. Eu acredito que para nós está no forno, está chegando, né? Mas ainda não chegou. Então, eu ainda vou ter que fazer a importação de dados lá no formato que nós costumamos fazer, ou usar o módulo externo que tem para isso, que é o Big Data Import, né? Sem dúvida nenhuma, muita coisa me impressiona, né? Eu acho que essa alternativa de um outro serviço de mensagem é bacana, porque é complicado quando a gente fica refém de somente um serviço, né? Então, o REDCap sempre prezou por ser
algo mais agnóstico, né? Até pelo fato do formato dos dados saírem CSV, é porque ele não te força a ter nenhum produto da Microsoft para poder ler seus dados, né? Então ele sempre trabalhou num formato mais agnóstico, mais, vamos dizer, democrático. Então ter a opção de ter o Mosdio, né? Então também é muito interessante. E sem dúvida nenhuma, eu sou super interessada na inteligência artificial generativa. Então, isso me impactou muito, fiquei maravilhada, né? Foi algo que chamou muito atenção. Nós pudemos acompanhar, né, Jéssica, em tempo real ali um teste que já foi feito. Então, até citar para vocês, um teste de você responder um formulário em texto, e eles usaram, né, NLP para transformar e sintetizar em categorias aquele texto. Então, aquilo para mim foi uau, então agora eu consigo ter a leitura do texto e a síntese em categorias, né? Porque a inteligência artificial vai trabalhar então com padrões e as palavras que mais se assemelham, ela vai criar uma categoria. Então, isso foi muito interessante, porque nós conseguirmos, e aí pensando do pouquinho que eu tenho usado aí, lido da inteligência artificial generativa, poder customizar convites de acordo com a resposta do paciente. Porque uma das facetas, né, da inteligência artificial generativa é poder interpretar, né, interpretar, não, ser retroalimentado com aquela resposta que você recebeu e te tratar de uma maneira mais personalizada. Tem, inclusive, a capacidade de fazer análise de sentimento. Então, pense que a gente vai ter uma capacidade aí de atenção ao nosso participante da pesquisa muito mais rica, né? Muito mais rica mesmo. Agora, deixa a Jéssica aí falar o que impressionou ela. Então vamos lá. Enquanto eu estava preparando, né, o material para o webinar, eu fiz a instalação da versão aqui para eu poder fazer os testes, porque muitas coisas que eu fui testar a gente não tinha na versão, né? Então peguei lá o arquivo de instalação, rodei aqui para eu conseguir testar, e eu fiquei muito empolgada com o novo MyCap. Eu achei muito legal, quero continuar aqui com os testes, achei super. Tanto a parte de layout quanto funcionalidades eu achei que ficou muito bacana. E a questão do longitudinal, que a gente sabe que, querendo ou não, a maioria dos projetos são longitudinais, então esse acompanhamento longitudinal como participante é fundamental, né? E de novidades, o que eu achei muito bacana e que realmente foi um movimento geral foi a questão da inteligência artificial. Quando eles testaram e ali categorizaram as respostas, todo mundo ficou encantado, e nós também, né? Então foi realmente muito bacana. Estou muito curiosa para poder ver em funcionamento e poder testar. Eu achei que a interface também do MyCap ficou muito mais graciosa, parece muito melhor do que a outra versão. As perguntas já começaram a brotar aqui no chat. Eu já vou começar pelo de termo de consentimento. A gente tem duas. Eu já vou falar as duas para que vocês possam discorrer um pouquinho mais. Depois eu vou juntando as que são de temas semelhantes, né? Então, do termo, se o termo o de consentimento é aceito pelo Comitê de Ética e como que funciona juridicamente o consentimento eletrônico. Porque nesse formato de múltiplas assinaturas é bem interessante, mas precisa ter segurança jurídica. Então, essas serão as duas sobre termo de consentimento. Bom, vamos ver se a gente consegue responder. Em relação ao termo de consentimento ser aprovado pelo CEP, sim, é possível. Existe uma circular da CONEP, que foi, eu não lembro agora a data, tá? Mas uma circular da CONEP declarando, né, o posicionamento da CONEP em relação ao incentivo para o uso do consentimento eletrônico. Então, nós, como consórcio REDCap Brasil, tivemos a oportunidade de, no ano passado, apresentar o e-Consent Framework do REDCap, mostrar todas as funcionalidades que estão por trás do e-Consent Framework. E eles, inclusive, incorporaram muito do que nós mostramos nessa circular, tá? Então, existe sim, né, uma carta, mas agora, se o CEP vai aprovar ou não, aí cabe a vocês documentarem no projeto, apresentarem, inclusive mandarem o link de como vai ser essa versão eletrônica do consentimento. Agora, do ponto de vista jurídico, Alexandre, eu não consigo te responder, porque o termo de consentimento eletrônico para pesquisa, ele não entra vamos dizer, em mecanismos jurídicos. Ele é um documento para comitê de ética em pesquisa.
ele não tem esse respaldo jurídico. Então, é uma outra camada, né? Então, nós temos, sim, consentimento que você tem que buscar, talvez, um apoio jurídico. Agora, do ponto de vista de consentimento da pesquisa, nós estamos muito mais pensando nos aspectos éticos daquela pesquisa. Se o participante está ciente, se ele concorda em participar. Então, não sei se eu não entendi exatamente, mas a gente não pode dizer que existe uma validação jurídica, do meu ponto de vista, porque a entidade CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, ela não tem uma relação, vamos dizer, com a área jurídica. São vertentes diferentes, né? São ações diferentes. Ah, você está pensando mais em LGPD, aí é outra forma de documento, né? Então, assim, quando nós falamos do termo de consentimento de pesquisa, nós estamos falando do consentimento que é avaliado por um colegiado dentro de um comitê de ética. Nós não estamos falando de um consentimento que está vinculado à lei de proteção de dados. Eu acho que são cenários diferentes. Eu vou juntar agora duas que é sobre inteligência artificial. Como incorporar e usar a inteligência artificial no REDCap, que eu acredito que deve ser a versão que vai estar permitindo, e como que é a interface da inteligência artificial com o REDCap, se ela é textual ou via voz, e se o idioma é possível utilizar em português ou é preciso requer fluência em inglês. Olha, essa pergunta de 1 milhão. Nós ainda não temos, né, essa informação. O que nós vimos é que o time da Vanderbilt, eles estavam com um servidor de GPT, né, que é um tipo de inteligência artificial generativa, fazendo os testes lá no ambiente Vanderbilt e com a proposta de que isso vai ser lançado ao longo de 2014. Então, 2014 tem 12 meses, né? Eles não deram mais ao longo desses últimos meses de setembro para cá, que foi o Congresso, nenhuma dica de como isso vai ser, né? Mas a ideia é que a gente vai ter um terminal, tá? Pelo que eu entendi, e conversei com o Rob Taylor. Nós vamos ter um terminalzinho. Todo mundo aqui acredito que já usou o chat GPT. Então, imagine que você vai ter um terminalzinho lá na sua interface do REDCap e que você vai falar, por favor, me ajude a fazer a equação, viu, Jéssica, do IMC. Eu quero que você me ajude aqui, né? A fazer a equação do IMC. As minhas variáveis são A e B. E ele faz para você. Agora eu estou com essa survey. Me ajude a compor o convite para participantes que têm tal faixa etária e o estudo é sobre tal tema. E ele vai fazer. Então eu imagino que vai ser um terminalzinho ali e que a gente vai poder usar mais, né, um input textual, porque realmente tem essa questão do inglês. O inglês escrito é uma coisa, o inglês falado é outra, né? Que nós temos aí os sotaques, aí vai que a máquina não entende o nosso inglês. Então, eu imagino que você vai poder escrever como hoje, no chat GPT. Você pode escrever em inglês ou português, e ele te dá o retorno da forma que você pede. Então, acredito que vai ser desta maneira, porque a tecnologia é essa, ela já está desenvolvida. Eles não vão reinventar a roda. Agora, se eu vou conseguir falar e ele entender, aí não sei, né? Não sei se vai ter essa tecnologia assim no REDCap, mas pode ser que sim, tá bom? Para quando vai ser, então, novamente, vamos aguardar aí, né? Eu acho que deixou todo mundo bem impressionado, né? E realmente a marca de 2014, porque realmente a inteligência artificial ela veio revolucionar tudo que a gente poderia imaginar em termos de inteligência artificial. Nós não pensávamos, né, numa capacidade do próprio de um sistema gerar para você respostas, criar imagens, criar vídeos de uma forma tão rápida. Kátia, tem uma outra pergunta aqui. Alguma previsão de APIs para coleta automática dos dados de monitores multiparamétricos e outros dispositivos médicos? Você vê alguma discussão nesse quesito? Então, foi anunciado, a gente acaba nem falando de integração de dados aqui, das novidades, porque no Brasil a gente não tem prontuário geral em formato que é HL7 on Fire, né? O REDCap já tem APIs prontas, né? Então tem que ver o seu lado, o lado do seu monitor,
se existe a possibilidade de aproveitar tudo aquilo que já existe de APIs no REDCap, né? Então, como que é esse seu monitor? Ele é interoperável? Porque o REDCap, ele é interoperável. Ele tem APIs e ele também tem o padrão, né, HL7, né, para receber dados. Então, aí você tem que olhar do seu lado se é possível, porque hoje, lá fora, né, quem usa prontuários eletrônicos como o Epic, o Cerner, eles simplesmente criam, né, uma interfacezinha ali no REDCap e falam, eu quero estas variáveis do prontuário. Eles escolhem e a transmissão é feita, né? Então, eu quero hemoglobina, eu quero o peso do paciente, a data do nascimento, então eles conseguem, eles têm essa integração direta, eles acessam a página do prontuário e falam, eu quero estas variáveis sendo populadas aqui neste banco do REDCap, porque o sistema deles de prontuário já tem essa camada de interoperabilidade bem desenvolvida. Agora é muito mais do nosso lado, né? Então tem cenários que às vezes a gente vê as pessoas fazendo integração de dados com sistemas diferentes, né? Que você fala, ele está fazendo integração com o REDCap, é possível, se o sistema dele tiver essa capacidade, né? Mas acredito que é algo muito mais dependente do lado do seu produto do que até do lado do REDCap, tá? Pelo que a gente tem acompanhado aí, né, Jéssica? Aham, não, só complementando, às vezes o software não tem essa interface de integração pronta, porém você tem uma equipe de TI apoiando que pode construir, né, essa conexão. Então, teria que ver todo o cenário e o contexto da instituição, do software, para ver se é possível fazer uma integração ou não, né? E a Sara pergunta aqui se vocês acreditam que a inteligência artificial ela pode contribuir no gerenciamento da qualidade dos dados. Sem dúvida. Eu acho que nós vamos poder sim usar no terminal perguntas, avaliar padrões, e eu acredito que talvez até fazer sínteses de dados, né? Então, pedir respostas ali, por exemplo, sei lá, qual foi o caso com maior valor de creatinina neste banco de dados, sem que você tenha que fazer um relatório para isso. Já pensou que maravilha? Quem é o paciente quais são os pacientes que não têm o follow-up preenchido? Você dá as variáveis e ele retorna para você. Então, eu acredito que era algo que tinha uma pessoa na comunidade REDCap, a Vida, ela não está mais lá, e ela falava assim, até o Rob usou a expressão dela, que falava assim, que ela temia o dia que o REDCap se tornasse assim, responsivo, e começasse, o dia que isso chegasse, e começasse a responder aos comandos que nós dessem, né, que as pessoas dessem ao REDCap. E realmente, com a inteligência artificial generativa, chegou essa possibilidade do software ser mais responsivo, né? Será que ele vai fazer o nosso café, Márcia? Não sei, né? Aí já não dá, né? Ganhar, Estamos a caminho para isso. ganhar tempo para poder fazer o cafezinho e tomar, com certeza vão, né? Isso não Sim, tem sim. dúvida. Bom, pessoal, acho que nós estamos chegando ao final aqui da nossa reunião, né? Reunião sensacional, né? Acho que muito alvissareira. Queria agradecer a participação de todos, principalmente a participação de todos durante todo esse ano, né? Agradecer a Kátia por nos liderar nessa missão aqui de mostrar o REDCap para a comunidade de pesquisadores aqui do Brasil, a Jéssica, a Márcia, e agradecer a participação de todos. Eu vou aqui me despedindo e abro espaço para a Kátia, para a Jéssica e para a Márcia se despedirem também. Bom, também gostaria, em nome aí da nossa equipe, do time do consórcio REDCap Brasil, expressar a nossa profunda gratidão a todos vocês que estiveram conosco ao longo deste ano, participando das nossas programações, dos nossos cursos e liderando o REDCap na instituição de vocês. O trabalho que vocês fazem em cada instituição, em cada projeto,
sem dúvida nenhuma, impacta muito a pesquisa, a qualidade dos dados no Brasil. Então, somos muito agradecidos por vocês compartilharem os conhecimentos, participarem das atividades e realizarem as suas próprias atividades aí nas instituições de vocês. Bom, como é final de ano, não tem como, né, me despedir sem desejar a vocês um Feliz Natal, né? Que essa temporada aí que é festiva, cheia de alegria, traga para vocês também muita paz e momentos muito agradáveis aí com a família e com os amigos queridos de vocês. E que 2024 seja um ano aí repleto de novidades, né? Muitas novidades, muito sucesso, bastante realizações, que vocês possam crescer mais e mais aí em conhecimento e realizar um trabalho de excelência como muitos aí já têm feito. E estejam conosco, continuem conosco, compartilhem aí as ideias e sugestões para que a gente possa atendê-los de uma maneira melhor cada vez mais, tá? Então, um grande abraço. Bom, gostaria de agradecer a todos pela participação hoje, por nos acompanhar ao longo do ano. Espero reencontrá-los no ano que vem, seja nos webinars, nos cursos, enfim. É uma comunidade, né? O REDCap trata como uma grande comunidade e gostaríamos de tê-los conosco na caminhada do ano que vem também. Desejo boas festas e o meu agradecimento especial à Kátia, ao professor Humberto, à Márcia, por poder fazer parte da equipe. Muito obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia, pela presença. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso no canal do YouTube. Acompanhem a gente nas redes sociais. Vemos vocês em 2024. Muito obrigada, boas festas e até. Bom Natal e um excelente 2024.